Muitos acreditam que as prisões dos Estados Unidos da América são as piores do mundo, mas estão longe disso. As prisões são brutais, superlotadas e desumanas, mas um país é ainda mais cruel. Dentro das prisões da Rússia, a violência e a corrupção reinam, e a sobrevivência nunca é garantida. Por que elas são tão assustadoras e o que ocorre com quem fica preso lá? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explicar por que as prisões russas estão entre as mais severas do mundo. Programas de reality show e filmes costumam exagerar a vida nas prisões. Nos Estados Unidos, o encarceramento se tornou quase uma subcultura, violenta, caótica e até mesmo transformada em entretenimento. Mas prisões russas, elas não dariam um bom programa de televisão, pelo menos não a versão realista. Elas são brutais e o que ocorre atrás daquelas paredes é muito oculto do exterior. Para entender sua intensidade, precisamos analisar a escala do sistema prisional americano. Atualmente, mais de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos estão atrás das grades. Isso significa uma em cada 167 pessoas. É um sistema prisional tão vasto que parece envolver o país como fios de arame farpado. Mas o sistema da Rússia é ainda mais sombrio. Mistério, originado nos gulags de Stalin, onde a brutalidade era a regra, não exceção. Estima-se que 18 milhões de pessoas passaram pelos gulags entre 1929 e 1953. Os prisioneiros trabalhavam em condições horríveis, frequentemente nas fronteiras geladas da Sibéria. Entre 1,5 e 1,7 milhão morreram de fome, trabalho excessivo, exposição, doenças e execuções. O sistema Gulag foi desmantelado após a morte de Stalin, mas a atual rede de colônias penais da Rússia, prisões para homens, mulheres e jovens infratores, é uma retaliação direta do Gulag. Ninguém sabe ao certo quantas prisões há na Rússia. As estimativas apontam esse número para quase 870, abrigando cerca de 500 mil de pessoas. Mas mesmo esse número é instável. Entre 2022 e 2023, mais de 100 mil detentos foram libertados para lutar no moedor de carne da Ucrânia. A maioria das instalações lembra os gulags de Stalin, com mais de 700 colônias de trabalho no país. Há 7 colônias rígidas para condenados à prisão perpétua, onde homens somem, presos até morrer. Como em muitos países, há vários níveis de horror nesses lugares. Algumas não são tão ruins quanto parecem, variando de especial, rigorosa, geral a aberta. Nas abertas, desde que as pessoas trabalhem, elas têm bastante liberdade. Pode haver menos guardas, mas quando você está no meio do nada, não há muitas opções se quiser tentar fugir. Prisioneiros costumam ser transportados pelo país em trens escuros e sem janelas, em vagões com celas gradeadas. Se enviado a um desses lugares, receber visitas de familiares e amigos é quase impossível. Em 2012, 3 integrantes da banda punk Pussy Riot foram presas após serem retiradas de um show, acusadas de vandalismo por ódio religioso e passaram até 1 ano na prisão. Segundo relataram à mídia, elas cumpriram pena em campos de prisão severos. Na verdade, o que vivenciaram foi o padrão, talvez até facilitado por serem de famílias de classe média. Pois diante dos horrores que você vai ouvir, o sofrimento delas foi quase idílico. Para o Pussy Riot e outros presos russos, tudo começa com uma longa viagem de trem a lugar nenhum, em uma cela escura. Os prisioneiros chegam em grandes grupos, recebidos por cercas de arame farpado e cabanas precárias. Após a quarentena, eles são enviados para um destacamento conforme crime, idade e saúde. As mulheres recebem um uniforme prisional azul ou cinza e um lenço de cabeça que devem usar o tempo todo e então vão para o trabalho. Geralmente, de 100 a 120 mulheres ficam em cada destacamento, sob supervisão de uma prisioneira-chefe experiente. As Pussy Riot contaram que as novatas dormem nas camas superiores dos beliches triplos e descem conforme o tempo de permanência. As mulheres estão lá por diversos crimes, como roubo, discurso, assassinato e principalmente por drogas. A sentença média é de 5,4 anos, ou era, quando o Pussy Riot cumpriu pena há mais de uma década. Mesmo sendo remoto, a vida na prisão nem sempre é ruim, depende para onde você vai. Na maioria dos campos de trabalho, especialmente gerais e abertos, mulheres e homens são orientados a se auto-organizar. Há muito pouca interferência dos guardas. O chefe do destacamento diz a cada pessoa qual trabalho ela vai fazer, geralmente incluindo muita limpeza.
e qual papel ela vai desempenhar nas atividades culturais, incluindo competições no estilo de concursos de beleza com nomes como Miss Colônia e Miss Personalidade. Tudo gira em torno de trabalho duro, doutrinação e entretenimento. Quanto melhor o comportamento, mais cedo saem. A coisa mais próxima que os Estados Unidos têm disso são suas prisões, onde o foco é trabalho duro por nada ou quase nada. O trabalho prisional não remunerado ainda existe em muitos estados. Prisões notórias incluíam os campos escaldantes no Arizona, comandados pelo xerife Joe R. Pell nos anos 90 e 2000. Ele fazia os homens algemados usarem rosa para humilhá-los, mandando-os para fora em grupos acorrentados. As colônias de trabalho na Rússia diferem muito das prisões de segurança máxima, como a colônia penal número 6, também conhecida como Golfinho Negro, lar de assassinos em série, canibais, terroristas e abusadores. Lá, os prisioneiros passam o dia isolados e têm 90 minutos de exercício em uma jaula. Eles não têm contato com ninguém, ficam sob vigilância, 24h e não podem sentar por 16 horas diárias. Na prisão do Golfinho Negro é quase impossível ser atacado por outro detento. Assim como o inferno de segurança máxima dos Estados Unidos da América, o Administrative Maximum Florence, o pior da prisão do Golfinho Negro é a tortura do silêncio. Voltando aos campos de trabalho de baixa segurança. Pode parecer um acampamento de férias, mas é importante lembrar o motivo de estarem ali. Para trabalhar, podem estar fazendo uniformes militares ou lembrancinhas. É o dia todo com poucas pausas, e o pagamento é de apenas alguns dólares por mês. Compare com os $2.000 mensais que prisioneiros receberam para lutar na frente ucraniana. Isso equivale a cerca de 10 salários mínimos russos. Em 2024, o Moscow Times informou que o salário médio russo era de quase $980. Para prisioneiros que arriscam a vida na operação especial, isso pode parecer melhor do que ganhar $5 por mês fazendo brinquedos ou limpando privadas na prisão. A vida na prisão para pessoas comuns em campos de trabalho de baixa segurança não é conhecida por condições extremas. Mas e quanto aos inimigos do Estado? Inimigos de verdade, como ucranianos que se manifestam, espiões ou pessoas que não gostam da invasão de Putin. Em 2023, a jornalista ucraniana Victoria Roshina sumiu enquanto reportava no leste da Ucrânia sob ocupação russa. A família temia que ela estivesse morta. Só depois de um ano, o governo russo admitiu que ela estava detida, o que a União Europeia chamou de ilegal e arbitrário. Roshina estava experimentando o pior lado das prisões russas na colônia penal número 77, a notória Taganrog. Alguns meses depois, Roshina estava morta. Nenhuma razão foi dada. Nada incomum por trás dos muros das prisões russas. Você entra saudável, sai em um caixão e ninguém conta à sua família exatamente o que aconteceu. Não se sabe o número exato, mas estima-se que cerca de 16 mil civis estejam detidos ilegalmente em cerca de 180 instalações na Rússia. Uma mulher que foi mantida em uma dessas instalações disse que, no centro de detenção preventiva onde estava, foi conectada a um polígrafo. O guarda avisou: se você falhar, irá para um lugar onde vai se arrepender de ter nascido. E ele estava certo. Ela foi para Taganrog, onde homens, mulheres e menores são separados em alojamentos próximos a salas feitas apenas para tortura. Prisioneiros que conseguiram sair falaram sobre terem sido eletrocutados. Outros disseram que foram submetidos a afogamento simulado, espancados com bastões de madeira ou martelos. Alguns são despidos e amarrados com fita, tornando-se móveis humanos para os guardas numa prática de humilhação. Uma tática preferida dos guardas sádicos é a execução simulada. Um prisioneiro é levado para fora, amarrado e quase executado, mas poupado no último instante. Os prisioneiros sabem que pessoas desaparecem, então eles acreditam nisso. Isso os destrói psicologicamente. Os guardas, para evitar as complicações de um assassinato direto, preferem quebrar a pessoa e provocá-la, frequentemente levando-a a agir por conta própria. Ex-prisioneiros afirmam que a violência começa assim que você desce do caminhão ou trem. Os homens relataram que, ao entrar, eram vendados e agredidos com cacetetes no chamado desfile de boas-vindas. Foi exatamente o que ocorreu com Volodymyr Lavozov, ex-chefe médico de uma brigada de fuzileiros navais da Ucrânia. Ele relatou que guardas queimaram suas mãos com um isqueiro. Uma vez, na sala da caldeira, eles o colocaram em um fogão cheio de água e o aqueceram, fazendo-o pensar que iriam fervê-lo até a morte.
Mais uma vez, ele foi colocado em uma grande mesa na cozinha e avisado que seria cortado em pedaços. Depois voltava para a cela e deitava sob uma foto de Putin. O objetivo é levar os prisioneiros a confessarem falsamente, o que quase sempre ocorre. Não surpreende haver tantas mortes nesses lugares. Após alguns meses, os homens geralmente perdiam cerca de 25 quilos. As rações eram mínimas: cabeças de peixe, vísceras, caldo de repolho ou restos de macarrão. Os homens passavam quase todo o tempo na cela, aguardando a próxima tortura com pouco tempo no pátio. Homens e mulheres relataram que a tortura era comum e inevitável. Uma mulher relatou ameaças frequentes de violência sexual pelos guardas. Eles traziam os cães e diziam que iam despedaçá-la. E então vinha o especial. Uma sala de tortura em Taganrog é dedicada a uma técnica que presos chamam de ligação para Putin. Os prisioneiros eram amarrados em posição fetal e pendurados em uma barra enquanto levavam de 10 a 15 minutos de espancamento com cacetetes. O telefone era um telefone automático, 57 soviético movido a bateria, que dava choques elétricos. As dores eram no nariz, orelhas e nos homens genitais. Os relatos são muitos e todos igualmente perturbadores. Um soldado ucraniano detido descreveu seu tempo em Taganrog como um inferno com todos os seus demônios. No mesmo relatório entregue à Organização das Nações Unidas, foi declarado que alguns prisioneiros foram torturados de maneiras sádicas. Era tempo de guerra, e em tempos de guerra, sempre há propaganda de todos os lados do conflito. Essas histórias de tortura são muitas, e relatadas por pessoas que têm cicatrizes como prova. Convenhamos, se as condições não fossem tão ruins, pessoas saudáveis nessas prisões não morreriam. Pelo menos 15 ucranianos morreram em Taganrog, uma das várias instalações. Quando a Rússia devolveu o corpo de Victoria Roshina à família, ficou claro o que ela sofreu. As costelas dela estavam machucadas, a pele cortada e havia sinais de eletrocução. As autoridades russas decidiram não devolver os olhos, o cérebro ou a traqueia dela, provavelmente porque isso mostraria que ela havia sido estrangulada até a morte. Uma ex-companheira de cela contou que, após apanhar tanto, não tinha forças nem para comer. Mesmo em condição ruim, os guardas ignoraram os pedidos para levá-la ao hospital. Nada disso é permitido na Rússia. Por isso, os guardas costumam vendar os olhos dos prisioneiros. Eles costumam usar balaclavas e, segundo relatos, nem sempre usam seus nomes verdadeiros. Em vez disso, eles usam codinomes como Xamã Lobo ou um homem que era conhecido como Morte. Esses lugares não são prisões. São centros de tortura, uma vasta rede de Guantánamos russos onde civis desleais ou inimigos do Estado podem desaparecer. Às vezes, o Estado nem reconhece sua existência. Um advogado russo disse ao The Guardian que defendeu alguém que foi para uma dessas prisões. Um ano depois, ele pediu notícias do cliente e soube que nunca existiu tal pessoa. Ela nunca foi presa. Fazer ocidentais desaparecerem é mais difícil, mas a prisão continua brutal para alguns. Sean Pinner, britânico preso por apoiar a Ucrânia, descreveu sua experiência como um inferno na Terra. Fizeram ele ouvir a Mamma Mia era tocada nos ouvidos dele. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nunca parava, era uma tortura psicológica. Pinner afirmou ter sido esfaqueado e eletrocutado. Um guarda mascarado se aproximou com uma pistola, mirou na cabeça dele e ameaçou: "Você vai morrer agora." O guarda então caiu na risada ao ver o quanto Pinner estava assustado. Em seguida, ele o agrediu com a coronha da pistola, e os guardas acharam aquilo hilário. Diziam a ele: "Hoje você vai morrer." Depois, eles o arrastavam para fora da cela cheia de músicas do ABBA e diziam que iriam filmar sua execução e enviar a gravação para sua esposa. Ele tinha razão em achar que fariam isso. Nas prisões americanas, o perigo costuma vir de outros presos. As prisões russas têm gangues de homens chamados ladrões, conhecidos por seu código e tatuagens. Esses homens podem se tornar muito poderosos, liderando negócios bilionários externamente. Na prisão, eles lideram as alas, mas os guardas assustam mais os homens. Um exemplo chocante de abuso por parte de guardas prisionais é descrito em um relatório de 2012 no qual casos de violência foram descobertos em um hospital prisional na cidade de Nizhnekomsk. As autoridades, trabalhando com um grupo russo de direitos humanos, encontraram um taco de beisebol curto. Inscrito nesse taco estavam as palavras: tranquilizante,
advogado e remédio para hemorroidas. Ao investigarem, descobriram que o taco havia sido usado para torturar detentos. Em outro caso, após ser parcialmente responsabilizado por um motim em 2020, um prisioneiro teve dedos das mãos e pés quebrados pelos guardas. Colocaram uma máscara adesiva especial no rosto dele e, ao retirá-la 4 dias depois, a pele saiu junto. O advogado disse que o homem estava muito ferido para testemunhar. Ele está em estado terrível, nem conseguia falar. Ele nem parece uma pessoa. Um dos casos mais chocantes envolveu Qazi Kondar, que cumpria pena na colônia penal de Angarsk, no Eiri. 6. Acusado de participar de um motim, ele foi torturado, e desta vez foi na frente de outros prisioneiros. Eles o despiram, agrediram com cacetetes, eletrocutaram e quebraram sua perna. O mais grave foram os ferimentos internos, causados pelos guardas ao usarem uma barra aquecida nele. O Prison Insider relatou que ele passou por 2 grandes cirurgias e ficou com deficiência devido aos ferimentos. Isso aconteceu durante a Covid, então os advogados não podiam fazer visitas. Grupos de direitos humanos tentaram e foram impedidos de entrar. Quando finalmente teve a chance de falar, ele disse que os homens que o machucaram eram uma mistura de guardas e dos favoritos dos guardas, os chamados bodes, ou homens que atuam como vigilantes e às vezes torturadores. Após pressão externa, um guarda foi preso por lesões corporais graves causadas por ações ilegais. Ainda assim, isso é incomum. Em muitos casos, mesmo quando homens morreram ou ficaram gravemente feridos, os guardas foram acusados de negligência. Ativistas russos de direitos humanos afirmam que a tortura é frequente e cotidiana nas prisões. Vítimas desse tipo de tortura costumam ter medo de testemunhar. Mesmo os guardas sendo os mais temidos na prisão, os detentos russos ainda temem os líderes da hierarquia prisional. Nem todas as prisões são assim. Nas instalações vermelhas da Rússia, a administração manda, mas nas pretas, prisioneiros influentes têm muito poder. Quando isso ocorre, a máfia russa domina e impõe as regras, sendo quase intocável. Até mesmo os guardas devem deixá-los em paz. E então, existe a Blutnaya. Assim como a máfia, esses são os elites da prisão que se recusam a trabalhar, ou às vezes até mesmo a se comunicar com os guardas. Dizem que homens trabalhadores são prisioneiros comuns, mas não gangsters. Eles podem ser durões e respeitados, mas precisam trabalhar e pagar seus impostos para o fundo dos detentos. Os mais baixos dos baixos são os degradados e galos, homens ostracizados e intocáveis. Ninguém fala com eles, e fazer isso pode colocar um preso em apuros. Você nem deveria tocar nos objetos que eles tocaram. Eles frequentemente cometeram crimes vergonhosos ou são simplesmente vistos como fracos. Prisioneiros comuns podem ser rebaixados se desonrarem sendo vítimas de violência sexual. É um sistema de castas criado para manter a paz. Nos Estados Unidos da América, prisioneiros geralmente se separam por raça. Na Rússia, tudo depende do tipo de crime que você comete. Prisões russas são brutais, mas outro sistema também tem regras rígidas desde o início. Veja o que ocorre nas primeiras 24 horas em uma prisão japonesa para entender como os detentos são disciplinados ou clique neste vídeo.